Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 8 de janeiro. Liminar impede a União de requisitar agulhas e seringas compradas pelo governo de São Paulo para vacinação. Para o ministro Ricardo Lewandowski, a competência da União para coordenar o Plano Nacional de Imunização não exclui a atribuição dos estados para cuidar da saúde e assistência pública. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal declara que lei do Rio de Janeiro, que dava desconto a idosos em medicamentos, é inconstitucional. O presidente do Supremo garante desbloqueio de verbas nas contas da Universidade Federal de Mato Grosso. Vice-presidente do STF nega pedido para derrubar liminar que suspendeu depoimento de governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a tribunal que julga processo de impeachment. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, proibiu a União de requisitar seringas e agulhas contratadas pelo Estado de São Paulo para vacinação contra a Covid-19. Repórter Fernanda Tavares tem mais informações. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski explicou que a competência da União para coordenar o Plano Nacional de Imunização não exclui a responsabilidade dos estados de organizarem ações de saúde e assistência pública. Caso os insumos tenham sido comprados pelo governo de São Paulo e entregues, a União deverá devolvê-los no prazo de até 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$100 mil. O ministro Ricardo Lewandowski ainda lembrou a histórica jurisprudência do Supremo, que diz que a requisição administrativa não se pode voltar contra o bem ou serviço de outro ente federativo. Ainda sobre o novo coronavírus, a gente atualiza o painel sobre os processos relacionados à doença que já chegaram aqui no STF. Acompanhem comigo, são 6.848 processos com 8.042 decisões. Você percebe que o número de decisões é maior do que o de processos, porque uma mesma ação pode ter mais de uma decisão. E a gente lembra ainda que para acessar essas informações, basta entrar no site stf.jus.br e clicar no painel de ações Covid-19. Ontem, o Brasil superou a triste marca de 200 mil mortes causadas pela Covid-19. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, divulgou uma nota de solidariedade aos familiares e amigos das vítimas da doença. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, também manifestou pesar pelas mortes registradas até agora. Em nome do Poder Judiciário brasileiro, o ministro Luiz Fux manifestou profundo pesar pelas mais de 200 mil mortes registradas no país até essa quinta-feira em razão da pandemia do novo coronavírus. Fux disse que o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça continuarão atuando para ajudar a sociedade brasileira a mitigar danos e impactos dessa tragédia humanitária. Já o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins, disse que lamenta profundamente a perda das 200 mil vítimas da Covid-19. Afirmou que a pandemia será vencida com fé, esperança e ciência e que o esforço dos profissionais de saúde e dos que se dedicam à criação das vacinas não será em vão. O Partido Rede Sustentabilidade entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para garantir que estados e municípios possam executar os próprios planos de vacinação contra a Covid-19. O partido questiona agora parte da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira, que determina que a vacinação deve ocorrer simultaneamente em todo o país. Na prática, isso acabaria impedindo que cada estado ou município tenha seu próprio calendário de vacinação. O partido argumenta que o artigo da norma que trata desse assunto é inconstitucional e teria motivação política, com o objetivo de frear êxitos pontuais de uns e outros entes da federação, que, segundo a sigla, foram mais organizados e se prepararam corretamente para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. A rede pede, então, que o Supremo declare que o dispositivo da medida provisória não impeça que os estados, Distrito Federal e municípios iniciem a vacinação por intermédio de planos estaduais e municipais próprios. O novo pedido foi acrescentado em ação sobre a vacinação já apresentada pelo partido ao Supremo e que tem como relator o ministro Ricardo Lewandowski.
O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei estadual do Rio de Janeiro que concedia descontos de até 30% aos idosos na compra de medicamentos em farmácias do estado. A medida foi questionada na Corte pela Confederação Nacional do Comércio. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, de que, apesar da sua finalidade social ser evidente e até mesmo louvável, a regra invade a competência da União para a regulação do setor e pode gerar desequilíbrios nas políticas públicas federais. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, suspendeu o bloqueio de verbas nas contas da Universidade Federal de Mato Grosso. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tinha bloqueado R$ 726 mil nas contas da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. O dinheiro seria usado para o pagamento de crédito de empresa em recuperação judicial. Mas o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, suspendeu o bloqueio a pedido da universidade. Ele aceitou o argumento de que a decisão do Tribunal de Justiça poderia gerar uma desorganização administrativa e financeira com risco de lesão grave ao interesse público. E lembrou que, segundo o artigo 167 da Constituição, o Poder Judiciário não pode interferir na destinação de receitas públicas sem autorização prévia do Legislativo. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar o controle judicial sobre interpretação de normas das casas legislativas. Quem explica isso para a gente é a consultora jurídica Gisele Reis. Essa discussão será objeto da análise de um recurso extraordinário, que veio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. De acordo com a Defensoria Pública, uma das questões debatidas diz respeito aos efeitos e limites da declaração incidental de inconstitucionalidade de uma lei. O pano de fundo do recurso é o projeto de lei do Senado, número 149 de 2015, que previa a alteração do Código Penal para aumentar a pena do crime de roubo praticado com o emprego de arma de fogo e uso de explosivos. Previa também a revogação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca. Esse projeto ele foi anexado a outros sobre o mesmo assunto e deram origem à Lei 13.654 de 2018. Ao analisar um processo que discutia esta lei, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios considerou inconstitucional a revogação do inciso que previa pena maior quando o crime de roubo fosse praticado com arma branca, a exemplo da faca, por entender que a publicação errada do texto final da Comissão de Constituição e Justiça no Diário Oficial suprimiu parte do processo legislativo e a oportunidade de eventual recurso. A defesa alega que, após a aprovação pela Câmara dos Deputados, o projeto retornou ao Senado Federal e, mais uma vez, não houve nenhum registro contra a revogação do inciso 1 do artigo 157 do Código Penal. Também argumenta que a revogação da arma de fogo como condição que autoriza o aumento da pena já constava desde o início da tramitação da proposta. O caso agora será apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E o debate também envolve a interpretação de normas do Senado e da Câmara Federal. Em vez de seguir, o presidente do STJ nega a liberdade a suspeitos de integrar facção criminosa. Em instantes. A Constituição Federal vem sendo cada vez mais invocada pelos cidadãos. Ocorre que, além de direitos e deveres individuais, ela também traz garantias coletivas, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Assim, devemos assegurar sua aplicação para todos. A vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, arquivou pedido para derrubar decisão liminar que suspendeu o depoimento de Wilson Witzel em processo de impeachment. O governador afastado do Rio deveria ser ouvido pelo Tribunal Especial Misto que julga o processo de impeachment no último dia 28, mas o depoimento foi suspenso no dia 26 de dezembro por decisão liminar do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O deputado estadual Luiz Paulo do Cidadania então recorreu ao Supremo contra a decisão, mas teve o pedido negado pela vice-presidente ministra Rosa Weber. Sendo assim,
permanece o entendimento do ministro Alexandre de Moraes de que o interrogatório só pode ser realizado após a defesa ter acesso a todos os documentos sobre o caso encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça. Isso inclui, por exemplo, poder analisar a delação premiada do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. Wilson Witzel foi afastado do cargo em agosto do ano passado pelo STJ por suspeita de corrupção na área da saúde do Estado. Em nota à imprensa, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, classificou como ato de incivilidade o ataque ao Congresso dos Estados Unidos ocorrido no último dia 6. Barroso também falou sobre a importância da democracia, da preservação das instituições e da segurança do processo eleitoral brasileiro. Sobre o acontecimento nos Estados Unidos, o ministro afirmou que a alternância no poder é um rito vital da democracia e não aceitá-la é vício dos autoritários que não respeitam as regras do jogo. O presidente do TSE também defendeu a eficiência e a segurança do processo eletrônico de votação brasileiro, citando os 5 presidentes eleitos desde 1996 com a utilização das urnas eletrônicas. Neste período, nunca se apresentou perante o TSE qualquer evidência ou mesmo indício de fraudes. O ministro lembrou que há comprovação histórica de que elas existiram na época em que a votação era feita por meio de cédula e destacou que a implantação do voto impresso não é possível por força de decisão do Supremo Tribunal Federal. Além de significar um custo adicional de 2 bilhões de reais, a medida colocaria em risco o sigilo e a liberdade do voto e não traria ganho relevante para a segurança da votação. O presidente do TSE usou inclusive o exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, onde mesmo havendo voto impresso, o resultado das eleições foi questionado e grupos extremistas inconformados com a derrota cometeram atos de vandalismo na sede do Legislativo. O ministro Barroso se posicionou contra aqueles que criticam o sistema eleitoral brasileiro sem provas, declarando que se alguma autoridade possuir qualquer elemento sério que coloque em dúvida a integridade e a segurança do processo eleitoral, tem o dever de apresentá-lo. Do contrário, está apenas contribuindo para a ilegítima desestabilização das instituições. Luiz Roberto Barroso finaliza a nota oficial afirmando que governantes democráticos desejam ordem e, por isso mesmo, não devem fazer acenos para desordens futuras, violência e agressão às instituições. O presidente do TSE também utilizou o Twitter para se manifestar, criticando o ocorrido nos Estados Unidos, chamando os invasores do Congresso americano de apoiadores do fascismo e dizendo que pessoas de bem não apoiam a barbárie e que espera que as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, restabeleceu medidas protetivas concedidas a uma mulher para coibir a violência do ex-marido. As medidas protetivas estabelecidas foram determinadas pelo 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba, do Paraná. O objetivo é evitar o convívio do ex-casal. O Tribunal de Justiça do Estado havia concedido uma liminar em habeas corpus ao ex-marido, cancelando todas as medidas protetivas concedidas à mulher. Por isso, a defesa dela pediu no STJ o restabelecimento das medidas, alegando o risco de morte da vítima. Ao receber o habeas corpus como tutela provisória, o ministro Humberto Martins considerou a relevância da matéria e o fato de que o risco, neste caso, é permanente. O presidente da Corte determinou que o processo tramite em segredo de justiça e encaminhou ofício ao juízo de 1º grau e ao presidente do Tribunal Estadual para garantir que a decisão seja cumprida de imediato. O mérito do habeas corpus será julgado pela 6ª turma do STJ e o relator é o ministro Rogério Schetti Cruz. O presidente do STJ também negou liberdade a uma dupla suspeita de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. A defesa dos investigados alegou no STJ que a decretação da prisão temporária pelo prazo de 30 dias deixou de apresentar fundamentação concreta acerca da imprescindibilidade da medida para o bom andamento das investigações. Os suspeitos são alvo de inquérito da Polícia Civil de São Paulo, instaurado em 2020, para apurar a prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O presidente do STJ indeferiu liminarmente os 2 habeas corpus e afirmou ser incabível a análise da matéria por não ter sido examinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que ainda não apreciou o mérito do habeas corpus originário.
Segundo o ministro Humberto Martins, o STJ firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro habeas corpus, a não ser em situação de flagrante ilegalidade, o que, para o presidente do tribunal, não ocorreu no caso apreciado. O acervo de processos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais guarda a história do Judiciário Mineiro. As recuperandas da Associação de Assistência aos Condenados de Belo Horizonte estão sendo treinadas para higienizar esses valiosos documentos para que eles sejam arquivados e preservados. A reportagem foi produzida antes da pandemia do novo coronavírus. A Pauliane Duarte tem na ponta da língua tudo que vem aprendendo com o treinamento para higienizar processos judiciais históricos provenientes de diversas comarcas mineiras. Primeiro você tem que olhar se tem fungos ou não, cortar a tirinha dele, ou então a pregadura dele que é de metal, cortar e tirando folha por folha, passando a escovinha. Ela e outras 16 internas da APAC Feminina de Belo Horizonte participam de um curso oferecido pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, ministrado pela equipe técnica da coordenação do Arquivo Permanente do TJMG. O juiz, coordenador executivo do programa Novos Rumos, destaca a importância dessa capacitação para o presente e futuro dessas mulheres. As pessoas em privação de liberdade têm uma capacitação profissional para trabalhar nessa área tão sensível de cuidar de documentos. É uma capacitação de algo que depois que deixarem o sistema prisional podem até prestar esse tipo de serviço para outras entidades, já que essa é uma realidade nacional no momento. Durante as aulas, as alunas aprendem etapas complexas de preparação dos antigos autos. Aqui não é uma simples limpeza, pois consiste também na retirada de elementos metálicos e na correção de dobraduras e vincos. Equipamentos de proteção e instrumentos especializados devem ser usados durante o procedimento de limpeza dos documentos. Além da higienização, as recuperandas são orientadas a fazer uma análise específica de cada processo. Elas fazem também um diagnóstico, né? Com aquele olhar atento, elas vão perceber a presença de fungos, né? De algum outro tipo de micro-organismo e se há alguma infestação, né? De insetos vivos, né? Como cupins, brocas, os piolhos de livro. Então é extremamente importante essa primeira etapa para a preservação do documento. A Eliane Gomes se sentiu importante ao participar das aulas e garante que o que mais absorveu foi o senso de responsabilidade em relação ao tipo de documento com o qual vai lidar. Eu acho super gratificante e importante, né? Porque a gente está mexendo com uma coisa de processo de tribunal. Então, isso vê que a gente está tendo, assim, tendo um valor, né? A gente tem que ter a responsabilidade, né, que a gente está mexendo com uma coisa importante, que é um documento histórico, né? A gente tem que tratar com carinho, com respeito, né? Seguir as normas do que a gente está aprendendo, né? Não fazer de qualquer maneira, assim, de qualquer maneira. Como que eu vou dizer? O empenho da gente de verdade, para que ali nada dê errado. Após o treinamento, as recuperandas receberão do Arquivo Permanente remessas do material a ser higienizado. Cumprida a tarefa, o processo vai para o galpão do Arquivo Permanente do TJMG, onde poderá ser digitalizado. A perspectiva é que esse trabalho seja expandido para outras unidades da APAC em Minas Gerais, em uma parceria que beneficia não só quem está em cumprimento de pena. A cada 3 dias, que estão dedicando a essa atividade tão cuidadosa, laborterápica, por assim dizer, estarão diminuindo um dia de sua pena. Todos estão ganhando. A sociedade, as pessoas em privação de liberdade e a sociedade como um todo, que o Tribunal de Justiça mantendo um arquivo dessa natureza e dessa envergadura à disposição dos pesquisadores e daqueles que necessitarem no futuro. Acredito sinceramente que todos os recuperandos das APACs têm muito a aprender a doar no cuidado com os processos. Enquanto aprende a higienizar processos, a Pauliane faz uma reflexão sobre a transformação pessoal que quer para a sua vida. Se pudesse voltar atrás no passado, fazer uma limpeza
uma limpeza geral, sabe? De amizade, peneirar tudo de ruim. Eu não estaria aqui, né, nesse momento, né, presa longe das minhas filhas, longe da minha família, mas pelo menos com dignidade, né? No próximo domingo, o Código Civil Brasileiro completa 19 anos. A legislação que determina direitos e deveres das pessoas, nas relações delas e na vida privada, levou 8 décadas para ser renovada. Em 86 anos, vive-se todos os estágios da vida. Da infância à velhice, a existência humana ganha mais do que maturidade. Ela se enche também de sabedoria. Um século atrás, a expectativa de vida do brasileiro era de 34 anos. Eu mesma poderia estar me preparando para o fim. 100 anos atrás, o inventor do telefone, Alexander Graham Bell, realizava a primeira chamada a longa distância. Hoje, a gente se comunica rapidamente e através de um toque na tela do celular. Em pensar que nós, mulheres, sequer poderíamos ir às urnas para escolher os nossos governantes. Mas nem sempre a legislação acompanha essa evolução. O Código Civil Brasileiro, que determina direitos e deveres das pessoas, do que elas têm e das relações delas na vida privada, levou 8 décadas para ser renovado. O primeiro código era de 1916. Entre uma legislação e outra, o mundo passou por 2 guerras mundiais, uma revolução cultural. O Brasil viveu anos no regime de ditadura militar. Em 86 anos, os livros de história se modificaram muito. Pelo Código Civil de 1916, cabia ao homem decidir sobre a criação dos filhos, prover o sustento da família e definir o que a esposa deveria fazer, já que a ela era imposto o dever de submissão ao marido. Já tem 22 anos que eu estou no mercado de trabalho. Meu marido nunca interferiu nisso, foi algo assim maravilhoso. A gente tem direito sobre a própria vida, né? A mulher tem o mesmo direito que o homem, né? Tem que trabalhar, tem que saber, depende dela, se ela se interessa, se ela quer trabalhar, ela não tem que ficar dependente do homem, ela tem que ter as coisas dela. Mas na prática, isso foi mudando e essa mudança foi transformada em lei no Código Civil de 2002. A presença feminina no mercado de trabalho, a proibição da diferenciação de salários entre os trabalhadores. Jovens passaram a ser legalmente maiores de idade aos 18 anos. Antes, precisavam chegar aos 21. Esses são apenas alguns exemplos das mudanças registradas em 2.046 artigos. Há quase 2 décadas, ele chegou ao ordenamento jurídico para ser uma legislação mais moderna, trazer novas formas de reger a sociedade como um todo, as pessoas na individualidade delas, a família, que hoje tem os mais diversos formatos e a propriedade. O Código praticamente sintetizou na lei os julgados e a jurisprudência que já vinham sendo consolidadas pelos tribunais nas últimas décadas. Então ele tem uma visão mais progressista e procurou se aproximar às necessidades históricas e sociais de nosso tempo. Mesmo tendo sido enriquecido com décadas de experiência doutrinária e também jurisprudencial, a gente percebe que algumas questões acabaram ficando de fora do Código. Então, ao longo desse período, nós tivemos revogações, atualizações legislativas e interpretação dos tribunais mais atentos ao dinamismo da sociedade. E Mariana Xavier já está aqui para nos trazer a pauta do dia. Eu vou dar 3 chutes. Vamos lá. Covid, seringa ou vacina? Tá por aí, viu? A gente vai falar de coronavírus sim, vamos falar de São Paulo, que agora colocou 4 regiões aí na fase laranja, que é uma fase aí de alerta, depois dessa só tem a fase vermelha, né, que é praticamente um lockdown. E por falar em lockdown, BH também, a partir de segunda, começa o lockdown. Então, mais uma vez, hoje a gente fala de coronavírus, porque essa segunda onda aí tá preocupando bastante. Tá certo, Mariana, bom trabalho, gente. Um super fim de semana, a gente se vê na segunda. Até lá. A importância da Constituição Federal no ramo de atuação é prestigiar o princípio da isonomia, da impessoalidade na disputa do livre acesso ao cargo ou emprego público. O direito constitucional também vem proteger
os mais necessitados, aqueles que necessitam de ações afirmativas para ingressar no emprego público, como, por exemplo, os portadores de necessidades especiais, como, por exemplo, os cotistas. Voltamos com o quadro Pauta do Dia, que te atualiza sobre os assuntos mais buscados na web, trazendo sempre temas relevantes que estão sendo pesquisados. Hoje a gente fala de um dos assuntos que foram tendência aí, né, em tempo real nas pesquisas do Google. Falamos de São Paulo e do coronavírus. Hoje foi divulgada uma atualização do Plano São Paulo, colocando algumas regiões na fase laranja. E essa fase, né, de atenção, depois dessa fase, a gente vai ver aqui no mapa ó, quais são os estados. Depois dessa fase, a gente só tem a fase vermelha, onde há apenas aí o funcionamento de serviços essenciais. Então, estão na fase laranja Sorocaba, Presidente Prudente, Marília e Registro. O restante do estado aqui, todo na fase amarela. Vamos conferir agora um trecho da coletiva que aconteceu em São Paulo falando sobre esse assunto. A pandemia, infelizmente, recrudesceu por culpa de poucos que infelizmente impactaram nas nossas estatísticas, poucos que não respeitaram as normas sanitárias e as orientações da saúde, pessoas que infelizmente se aglomeraram, não usaram máscara, festejaram de uma forma irresponsável e colocaram tanto seus familiares quanto amigos em risco. Estamos num momento muito importante da pandemia, mesmo que tenhamos indicadores de fase amarela, se não houver a colaboração de todos, na próxima reclassificação nós teremos mais regiões na fase laranja. Então é isso que nós precisamos evitar. E além de São Paulo, hoje também foi publicado no Diário Oficial o decreto que estabelece o lockdown em Belo Horizonte, a partir dessa segunda já. Vamos abordar também esse tema hoje. Para falar comigo, eu chamo aqui na tela Rafael Lemiezek, que é pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, e o infectologista Emerson Luz. Boa noite, Rafael, me ouve bem? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao programa. Boa noite, te escuto bem. Obrigado pelo convite. Prazer estar falando com vocês hoje. Doutor Emerson, seja bem-vindo também mais uma vez, um prazer falar contigo. Obrigado, boa noite a todos. É uma satisfação estar participando aqui do programa. Bom, doutor Emerson, eu quero começar contigo já falando sobre essa situação dos dois estados que a gente está trazendo hoje aqui para o programa, mas que em pouco tempo também, se a gente continuar, né, no relaxamento que a gente está vendo em algumas capitais, em algumas outras cidades também, a gente pode, né, ter essa consequência de lockdown em outros estados, né? Queria saber sua opinião sobre essa segunda onda aí da Covid. A questão, óbvio que é comportamental, como todo mundo percebeu, quando a população teve um comportamento de exposição e de facilitação para a disseminação do vírus, para a circulação do novo coronavírus, e cursou com esse aumento de casos que nós estamos vivendo hoje, colocando em risco aí todo o sistema de saúde público, com uma taxa de ocupação de UTIs aí passando 70% em alguns lugares, 75% em outros, que já define aí para uma fase vermelha. É interessante que esse tipo de leitura tem que ser feita de forma constante, né? O Rafael trabalha justamente com essa parte, né, Rafael? Então, é importante a gente estar por dentro dos números e saber o que é preciso. O comportamento, ele define realmente. E segunda onda também é uma coisa que acontece já em epidemias e pandemias de doenças respiratórias, é previsto acontecer. Mas é conceitual. Alguém definir que acabou a primeira onda, que a doença está controlada, para começar a segunda. Se alguém disser que agora é a segunda onda, eu não vou discordar. Não deixa de ser. Os casos estão aumentando, né? E essa é a nossa preocupação. Agora, Rafael, aí em BH, a gente já até falou aqui em outros programas que BH no início foi uma cidade modelo, né? A gente teve aí um fechamento de comércios bem antes daquela primeira onda, né? Então, eu queria saber se essa relação também que o Emerson falou das festas de fim de ano, da aglomeração, se foi esse, né, um dos motivos, né, que levaram a prefeitura também a decretar esse lockdown agora para segunda-feira. Só um comentário, não é propriamente um lockdown, pelo menos ainda, né? O que nós temos é o fechamento dos comércios e serviços não essenciais.
que ainda é uma situação bem mais branda que um eventual lockdown pelo qual algumas cidades europeias passaram. Eu, particularmente, acho que não há ainda um reflexo direto das festas de fim de ano nos números que a gente está verificando de Covid nesse momento. Eu acho que isso é preocupante e mais uma razão para a gente ser cauteloso nesse momento. Se a gente considerar que você tem um tempo até que os sintomas apareçam, em média 5, 6 dias, podendo ser até 10, 11, 12 dias, e um tempo depois que os sintomas apareceram para que a pessoa procure fazer um exame, etc., esses números, os números de hoje, que em Belo Horizonte estão eles não estão ruins, mas eles estão piorando rapidamente. É mais importante do que estar ruim, né? É mais motivo de cautela do que estar numa situação ruim. Eles ainda não são reflexos das festas de fim de ano. Provavelmente de fim de ano, do movimento de fim de ano, né? Compra de presente, sair para comprar comida, para fazer para os amigos, etc. Eu acho que é isso. E o prefeito avisou algumas vezes, né, reiteradamente, pessoal, nós não estamos num rumo legal, vamos maneirar, vamos segurar isso. E como, enfim, vários outros países do mundo, isso não teve muito efeito, né? Acho que a gente se pauta muito pelo que a gente está vendo acontecer no nosso redor. A gente sai na rua, o pessoal está sem máscara, está andando, tem trânsito, tem gente enfim. E aí, como tem muita gente sem máscara, tem muita gente já meio sem graça de pedir para pôr máscara, porque seria o tempo todo. Então, é uma coisa meio de movimento de massa mesmo. Eu acho que isso é bastante preocupante em Belo Horizonte, no país todo, nesse momento. Eu trouxe aqui para contextualizar também os dados de BH, né? São 66.916 casos confirmados, 1.923 mortes, e aí a taxa, né, de ocupação de leitos de UTI, 85%, e leitos de enfermaria, 62%. Né? E aí, falando agora já em taxas, Emerson, eu gostaria que você conversasse um pouquinho sobre esse assunto, porque eu acho que tanto BH quanto São Paulo, eles podem servir aí de exemplo, né, de espelho para outros estados. E eu queria saber o que esses governantes têm que observar para que a gente não chegue nesse estágio. São as taxas? A taxa é realmente um bom índice aí para a gente acompanhar? A taxa é um índice muito interessante. E a taxa de ocupação de UTIs vai ter um impacto direto na taxa de letalidade, que é aquelas pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado e que evoluíram para o óbito. Se uma pessoa que está precisando de um leito de UTI e não encontra esse leito, o desfecho pode ser catastrófico, ela pode ir a óbito e pode piorar muito a situação. Então, essa saturação do sistema de saúde, não ter leitos, é muito grave. Então, as autoridades, elas têm que estar realmente ligadas nos números, tem que ter planos de contingência, movimentar a paciência, abrir. Lembrando que não basta abrir um leito de UTI, tem que ter uma equipe preparada também, uma equipe que tenha capacitação de atuar nesse ambiente de alta complexidade. Então, é muito importante realmente seguir essas taxas. E como o Dr. Rafael falou, pode piorar. Se nós estamos vendo o reflexo da movimentação ainda do pessoal nas lojas, indo e voltando, já estão acontecendo, esses números já estão assim, imagina quando começar a manifestação clínica das festas, das reuniões, das aglomerações, e nós teremos aí, então, uma primeira quinzena de janeiro aí bastante intensa aí para os profissionais de saúde e para o sistema de saúde. Rafael, como é que foi a realidade aí em BH? A gente sabe que São Paulo, Rio, no Sul, né? A gente viu muito também, até festa clandestina. Aí em BH também teve fiscalização? A fiscalização está atuando de forma bastante intensa, né? Acho que eles são incansáveis, né? Porque realmente desde de março eles não param, né? Seja conscientizando ou fiscalizando, etc. De um modo geral, é uma coisa engraçada, porque, de um modo geral, a percepção que a gente tem é que as pessoas respeitam, passaram o Natal em pequenos grupos, a percepção que a gente tem, a rua não estava tão movimentada, é muito comum a gente ver muito trânsito, por exemplo, ali no fim de tarde, começo de noite do dia 24 de dezembro, pessoas indo para casa de parentes e tal, estava claramente com menos movimento do que em outros tempos. Agora, uma característica de uma situação de Covid que não é fácil da gente entender com muita clareza é o seguinte:
não me interessa os 95% da população, me interessam aqueles 5%. Né? Então, assim, se a gente olha a distribuição, quando a gente olha os números de Belo Horizonte nesse momento, eles não estão tão graves. Eles estão muito preocupantes, é claro, mas eles não estão tão problemáticos. Assim, o RT, por exemplo, né, a básico de reprodução, ele está em 1,5, 0,5, alguma coisa assim, que é óbvio que poderia ser melhor, mas não é a pior. O problema é o seguinte, os números do município, ou de um estado ainda mais intensamente, eles ocultam nuances micro-regionais. Então, se a gente olha, uma coisa que eu fiz ao longo desse tempo foi fazer uma espécie de um vídeo que vai me mostrando o mapa de calor das infecções ao longo do tempo. Então, ele vai piscando onde você está tendo mais infecções sendo notificadas naquela região em determinado momento. Não é um mapa homogêneo de forma alguma, ele parece uma árvorezinha de Natal, cada hora pisca um lugar, pisca outro. Então, o que acontece em Belo Horizonte nesse momento, por exemplo, para ser bem didático, os números da periferia, que realmente a periferia sofreu demais no meio do ano, na primeira onda, no primeiro pico que a gente teve, muitas favelas, aglomerados, etc. Eles não estão bons, mas eles estão muito melhores do que estavam antes. A melhora desses números mascara a considerável piora dos números da cidade, vamos chamar de cidade formal, os bairros de classe média alta, centro-sul aqui em Belo Horizonte. Então, se a periferia melhorou muito e a regional centro-sul, classe média alta, piorou muito, na média o município está ok, isso, e pode fazer parecer que está tudo ok. O que acontece em Belo Horizonte é que as vagas de UTI dos hospitais particulares, que lá no meio do ano estavam ansiosas, e aí isso gerou até um certo falso otimismo, hoje estão no limite. Tem alguns hospitais que você vai ser atendido, você não consegue nem ser atendido, porque falam, olha, você está com... Eu tive uma amiga que ela estava com provavelmente uma intoxicação alimentar ou outra coisa, que não era Covid, mas como ela estava com alguns sintomas que poderiam ser Covid, o hospital falou, nós vamos nem te atender, porque se for Covid, a gente não consegue te perceber. E aí, na hora que a gente olha o município como um todo, isso não está representado, né, na verdade, no município. O que leva, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte a fazer o fechamento do comércio a partir de segunda-feira é esse tipo de análise mais minuciosa, mais detalhada. Que é muito importante fazer. Rapidamente, quais são os 3 índices aí que vocês avaliam, Rafael, em BH? Os 3 principais, na verdade, os avaliados, eles são vários, né? O boletim epidemiológico, ele traz variação local de profissional de saúde, de número de novos infectados por 100 mil habitantes ao longo do tempo, uma série de índices. Tem os 3 principais, isso é mais uma necessidade de divulgação e de simplificação do que, de fato, aquilo que realmente norteia. Os 3 principais são o RT, o índice básico de transmissão, ou seja, quantas pessoas cada infectado infecta ao longo de sua doença, o índice de ocupação das UTIs, e aí mede-se públicas e privadas juntos, e o índice de ocupação das enfermarias. São números muito fáceis de entender, muito representativos no nosso caso. Nesse momento, nós estamos em 85% das vagas de UTI, e existe um certo risco, inclusive, da gente ter esse tipo de simplificação, e eu acho que isso é muito importante que a população entenda, porque alguém pode vir, como muitas vezes já vieram, e falar assim, bom, você está em 85% o índice de ocupação de UTI, e esse é o problema agora, vamos dobrar o número de vagas de UTI, claro que não é nada trivial, né? O Emerson bem lembrou que tem coisa de 70 profissionais para cada 10 leitos de UTI, mas vamos dobrar o número de UTI, então o índice cai pela metade, então pode abrir, não é por aí, tá certo? Se a gente faz isso, a gente ignora o fato de que o incremento está sendo muito acentuado, muito mais do que o número absoluto, né? Então, eu acho que entender, você ter números que permitam que a população entenda o que está acontecendo é muito importante, a qualificar esses números e olhar atrás deles, não ficar se limitando a eles, é particularmente importante. Obviamente, o comitê de Belo Horizonte de enfrentamento da Covid olha todos esses, né, uma infinidade. O boletim epidemiológico traz a grande maioria deles.
Mas só a questão da vacina também, ela trouxe uma certa esperança e um alívio, um relaxamento por parte também da população, né? Que isso a gente viu, inclusive, noticiando. Só que até todo mundo ser vacinado, a gente tem aí um longo caminho pela frente, né? Sim, lembrando que o Plano Nacional de Imunização, ele é um plano respeitado, admirado internacionalmente, porque o Brasil tem uma capilaridade capaz de vacinar desde aquela cidadezinha lá na fronteira, lá no Ribeirinha, lá na Amazônia, até aquela cidade fronteiriça lá no Rio Grande do Sul com a Argentina, e a gente consegue levar. Só que tem que fazer adaptações, tem que melhorar a infraestrutura, a rede de fio tem que estar melhorada também. A vacina não vai resolver da noite para o dia. A população ela tem que ter essa noção. Então, medidas educativas são necessárias, campanhas. Primeiro que está politizada a questão. Segundo que não vai ser da noite para o dia, realmente, não é instantâneo. A população está em grupos prioritários. Então, vai começar ali pelos grupos que têm idade acima de 70 anos, depois vão vir outras prioridades. Os trabalhadores da saúde estão aí também no topo dessas prioridades. Até ter uma abrangência vacinal ou uma cobertura vacinal que consiga bloquear a disseminação da doença vai levar algum tempo. A secretária de Desenvolvimento Econômico, durante a coletiva hoje lá de São Paulo, falou sobre uma questão de horário de funcionamento dos estabelecimentos, né? E como que isso impacta a transmissão do vírus. Vamos ver. O grande objetivo nesse momento é reduzir a circulação do vírus. E para reduzir a circulação do vírus, nós precisamos reduzir a aglomeração e isso acontece principalmente no período da noite. Então, esse é o foco principal. Nós precisamos lembrar também, e isso eu agradeço ao Centro de Contingência, eles fizeram uma análise de saúde com relação aos ambientes e às atividades, e nós estamos fazendo uma análise econômica. Nós também estamos no limite na questão econômica, com o fim do auxílio emergencial, com a exaustão das pessoas. Nós estamos lutando neste momento contra o coronavírus, contra o desemprego. Rafael, aí em BH também você falou aqui no início do programa que existe a questão do horário, né? Os comércios aí no Diário Oficial saiu, né? O horário de abertura e de fechamento e acho que vai de encontro aí com o que a secretária falou de São Paulo, que essa questão da noite, né? Do pessoal se aglomerar, muita gente trabalhando, sair do trabalho, se encontrar. Vocês levaram também em consideração essa questão? Sem dúvida. Como eu falei, a gente não consegue, é muito pouco eficiente quando a gente ataca o problema de forma ampla, né, como um colchão por cima de todas as atividades, toda a região da cidade. A gente tem que identificar horários, regiões, atividades que são aquelas que chamam a curva de Pareto, a curva ABC, tem muita gente que dá nomes diferentes para isso, porque é o seguinte, em vez de eu atuar igualmente em todos os horários, em todos os lugares da cidade, eu tenho que selecionar aqueles poucos que são os maiores responsáveis pela transmissão. É isso que acontece, sem dúvida nenhuma, com o caso do coronavírus. Então, são algumas atividades, em alguns horários, são responsáveis pela grande maioria das infecções. E é muito importante atacar isso. Um desafio muito grande que o município tem é o seguinte, por exemplo, houve uma polêmica, coisa de um mês ou um mês e pouco atrás, e a prefeitura proibiu a venda de álcool nos estabelecimentos. E a pessoa não informada, muito bem intencionada, pode pensar o seguinte, eu vou no restaurante, eles deixam eu ir no restaurante, mas se eu pedir uma tacinha de vinho, não pode. Quer dizer, se eu tomar coca, eu não vou pegar coronavírus, se eu pegar uma taça de vinho, eu vou pegar coronavírus. Claro que isso é uma simplificação, não faz o menor sentido. O grande negócio foi a forma de a prefeitura atacar uma situação que estava muito intensa em dezembro, calor, pessoal, enfim, na rua, tudo funcionando normal. Os bares, os botecos de Belo Horizonte, olha, o KNAI é o mesmo, muitas vezes bar e restaurante, então eu tenho que, de alguma forma, atacar este problema aqui para ver se eu consigo evitar ter que limitar o funcionamento de todo mundo. Então, você tem que indiretamente ir trabalhando com o problema. Né? Eu não consigo falar, seria ótimo, na prática é impossível, mas seria ótimo que eu pudesse falar, olha, esse pontinho, aquele mapa que eu falei, que tem os pontinhos que vão piscando, nesse pontinho eu vou atuar intensamente, em vez de fechar toda a cidade um pouquinho, eu vou
isolar completamente aquele lugar. Se a gente conseguisse fazer isso, na prática é impossível, conseguisse fazer isso, eu tinha acabado com o coronavírus em Belo Horizonte. Infelizmente não é, por questões práticas, questões logísticas e tal. Então você tem que ir trabalhando de forma indireta, né? Aqui enfim, telefone sem fio quase, né, pelos políticos. E essa questão também do álcool, né, Emerson, está diretamente relacionado ao comportamento das pessoas, né? A partir do momento que você ingere bebida alcoólica, acho que difícil alguém usar máscara, difícil alguém lembrar, né, a depender do grau dessa ingestão de bebida alcoólica, das regras de segurança. Exatamente, ainda existe a questão de retirar a máscara quando estiver fazendo ali o uso da bebida, e colocar para circular no local. As pessoas vão ficar com um copo na mão, andando de um lado para o outro, como se estivesse bebendo e fazendo esse comportamento social, de interação social, sem a máscara, segurando um copo. Então, a gente acaba perdendo aí pontos, digamos assim, por esse comportamento. Lembrando, né, que quanto maior a exposição nesse meio que pode estar contaminado, pode ter a presença do coronavírus. Quanto mais permanecermos ali, mais a chance de sermos infectados. Então, São Paulo mesmo fez essa diferença. O amarelo funciona até às 10 da noite, o laranja até às 8 da noite, são 10 horas de funcionamento, 8 horas de funcionamento no laranja e 10 horas de funcionamento no amarelo. Isso tudo para tentar reduzir a concentração, a aglomeração e a circulação das pessoas. O que a gente tem que ter em mente, então, é que, apesar da boa notícia que a gente teve ontem, o programa de ontem foi sobre a vacina, né? A gente ainda está no meio aí dessa explosão do coronavírus e a gente realmente precisa atenção, cuidado e, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Máscara, não aglomerar, álcool e vamos vivendo assim até essa situação se resolver. Eu agradeço demais a participação de vocês, nosso tempo chega ao fim. Rafael, obrigada, boa noite. Prazer, boa noite, até a próxima. Emerson, eu agradeço também sua presença aqui. Tá bom. Obrigado, boa noite. Bom, esta edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia lá no canal do YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Uma ótima noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.